É correto afirmar, a respeito da recepção e do protocolo dos títulos no tabelionato de protesto, conforme o provimento 240. Isso daqui é do Mato Grosso do Sul, mas, de novo, é um repeteco, né? Não temos inovação nesse sentido que prejudique aqui a utilização para vocês. O documento será apresentado ao tabelião de protesto do lugar do pagamento nele declarado, ou seja, praça de pagamento, ou na falta de indicação no domicílio do credor, é do devedor. Detalhe que, logicamente, depois desses os provimentos ali da pandemia, né, se estabeleceu como regra que praça de pagamento é o domicílio do devedor, né, e não do credor. A cédula de crédito bancário poderá ser protestada por indicação. Também, nos provimentos pandêmicos, a gente tem aquilo ali que a gente ampliou que quase tudo agora pode ser por indicação. Devendo o credor apresentar declaração de posse da sua única via negociável, sendo vedado o protesto parcial. É possível, né? Quando ele está devendo só uma prestação, duas prestações, e não somente na cédula de crédito. Né? Nos outros documentos de dívida também é o apresentante que vai indicar quanto que falta, né? O saldo devedor. É de responsabilidade do apresentante, inclusive. O que eu quero que vocês lembrem é que esse requisito de apresentar declaração de posse da sua única via negociável somente a CCB. A gente não tem essa exigência para outros documentos, quando for apresentada por indicação. Para quem não está na área, e eu lembro que quando eu comecei a ver esses termos, a gente fica naquela dúvida, mas o que é indicação? Né? Que fala de indicação, 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 indicação. É quando você não leva o original. Né? Eu não estou levando o documento original e deixando lá no cartório. Então eu vou indicar como ele é. E às vezes essa indicação é uma cópia. Né? Eu vou dizer que a indicação segue conforme está aí. Né? Ou você estrutura eletronicamente, enfim. Né? Mas é não levar o original. A gente diria que o contrário de indicação é por apresentação, porque você apresenta o documento propriamente dito. O cheque poderá ser apontado no lugar do pagamento, praça de pagamento, ou domicílio do omitente, sendo obrigatória a sua apresentação prévia ao banco sacado, salvo se for alegada a necessidade de fazer prova contra o próprio banco. Correto. Está na 9492, como também na lei do cheque. É de inteira responsabilidade do apresentante, estabelecimento bancário ou não, o fornecimento de dados relativos às duplicatas e prestação de serviço, as quais poderão ser protestadas por indicação, não cabendo ao tabelião verificar as formalidades do boleto que contiver as informações da indicação. O tabelião de protesto analisa justamente isso, as formalidades. Né? Ele não entra na questão material. Então, a correta nessa é a C. E aí, de novo, as provas costumam bater na tecla, né, do que é critério material ou formal. Principal critério material que usam prescrição e decadência, né, que tabelião de protesto não analisa. Origem da dívida, não analisamos. Tá, vamos lá. O colega perguntou que existe decisões do STJ alegando o contrário, né, que apesar de estar prescrito, se o tabelião protestar, estaria sujeito a pagar indenização por danos morais. Me parece que são decisões pontuais, equivocadas, né, porque nós temos um dispositivo legal dizendo expressamente o contrário,
Logicamente, a gente tem que analisar o que está lá no provimento do cheque quando a gente verificar aquela questão de abuso de direito, né? Que está lá no provimento do cheque. Provimento 30, salvo engano. Né? Mas assim, simplesmente por estar prescrito, não. Perdão, pode falar, desculpa. A pergunta da colega sobre a via negociável ou não negociável. Se ele está apresentando uma não negociável, é por indicação. Por quê? Porque a negociável está com ele. O título cédula de crédito bancário só tem uma via negociável, que é aquela que fica com o credor. Se ele não vai apresentar ela fisicamente, ele vai fazer a indicação dela. E a indicação pode ser, inclusive, apresentando uma via não negociável, que é o que a gente costuma ver na prática. Né? É. Como? É, em tese. A negociação dela porque daí mudou o credor. Mas a gente não tem como saber, né? Vamos lá. Diferença de via negociável e não negociável. Título de crédito é 1. Então, assim, você tem uma cédula de crédito bancário. Essa cédula de crédito bancário é o título representativo da sua obrigação. É a única via negociável, que o credor pode utilizar, inclusive, para vender o crédito dele. Agora, se tivesse mais de uma via negociável, você estaria devendo mais de uma vez. Seriam vários títulos. Todas as outras vias que são emitidas, às vezes, fica uma com o devedor, entrega outra não sei onde, manda isso daqui para o banco de custódia. São vias não negociáveis, que são uma cópia da negociável para dizer, olha, só existe uma nesse sentido. Todas as outras são não negociáveis. É um termo, talvez a nomenclatura não é a melhor, né? Mas a indicação é essa, tá? A lógica da nomenclatura é essa. Certo? Tanto que quando aparece lá no registro de imóveis, né, às vezes eles apresentam mais de uma via da CCB para registro. Imagina que tem hipoteca, né? Vai registrar uma hipoteca da CCB. Alguns cartórios têm como praxe, né, e tem algumas previsões em código de normas, se eles não disseram qual era negociável, você mesmo carimba lá nas outras dizendo que era não negociável, para não sair dali mais de uma via negociável. Né, porque é só uma que pode ser negociável. Né? É a mesma coisa, imagina um cheque. Se você assinar 10 cheques originais, você está devendo 10 vezes. Ou você assina um e tira 10 cópias. Você só tem um que tá valendo. O colega disse que normalmente já vem. Normalmente vem mesmo. Ou é a marca d'água, ou é um carimbo, ou é do ladinho. Hoje não precisaria mais ficar ao cartório, porque em tese, né, digitaliza e devolve. Né? Mas às vezes eles também emitem uma não negociável para ir para o cartório, quando é o registro de imóveis.